Olha eu aqui de novo no Aleatórios do Laban. Eu já gravei uma grande quantidade de vídeos falando dos conceitos labanianos, mas sempre tem algumas coisas, na verdade tem muitas coisas que ainda poderiam ser faladas, então de vez em quando eu vou gravar um vídeo ou outro para a gente ir complementando a informação toda que já está aí no canal do Dança Além da Técnica, e tem uma playlist enorme se você ainda não conferiu os outros vídeos do Aleatórios do Laban. Mas antes disso eu já queria te convidar então a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também a curtir o vídeo aqui embaixo, porque curtir o vídeo é um indicativo para o YouTube que esse vídeo tem um conteúdo relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Aproveita o tempo da vinheta para fazer tudo isso e eu retorno já já. Então vamos lá falar das 27 direções labanianas. A ideia de direções no espaço e essa quantidade de direções é uma grande inovação que o Laban traz aí para o pensamento da dança e das artes cênicas de uma forma geral, para a época em que ele viveu. Lembrando então que muitas vezes a gente estuda até hoje a ideia de que existem 8 direções no espaço. Quais seriam essas 8 direções, que era a ideia mais tradicional de pensar espaço? Seria então a frente, atrás, um lado, outro lado e as diagonais, né? Então os encontros entre a minha frente e o meu lado, por exemplo, cria aqui uma diagonal, então eu tenho mais 4 diagonais. E dentro dessa lógica, então, eu teria 8 direções no espaço. Muitos professores de balé costumam, inclusive nas suas aulas de dança, fazer aquele quadradinho no chão, onde ele coloca uma cruz, que seria frente, trás, lado, e depois ele coloca um X em cima, que seriam as diagonais. E aí o aluno estuda em cima disso esse posicionamento e essas direções, frente, trás, lado e as diagonais. Isso é um costume dentro do balé clássico, principalmente porque isso se relaciona com a projeção das pernas, né? Dos braços também muitas vezes, mas as pernas conseguem fazer esse caminho exato dessas direções. Entretanto, o que o Laban vai nos provocar é que quando a gente pensa o espaço a partir dessas 8 direções, a gente pensa o espaço como uma coisa chapada, como se o espaço fosse somente o chão onde a gente pisa. Né? A gente perde essa noção de espaço tridimensional, de que o espaço é tudo isso que está em volta de nós, que ele também está lá em cima e ele nos envolve. Aliás, né, muitos teóricos contemporâneos dizem que nós também somos espaço. Então o espaço é uma coisa muito mais complexa do que uma chapa no chão, né? Do que só essa ideia de que o espaço é o solo ou aquilo que a gente pisa. Então, a proposta do Laban é provocar essa ideia de 8 direções, pensando então nesse espaço tridimensional. É aí que ele vai então tirar a ideia de plano para pensar espaço e vai trazer a ideia de sólido. Isso, aquele sólido geométrico que você estudou na aula de matemática na escola. Ou se você teve aula de artes muito antigamente, talvez assim você também tenha estudado na aula de artes, né? Desenho técnico, desenho geométrico. São desses sólidos que o Laban está falando. Mas como é que ele vai utilizar os sólidos então? Ele vai pensar que o corpo humano poderia estar dentro desses sólidos e que cada vértice do sólido poderia ser uma direção para onde partes do corpo ou o corpo todo se projeta ou aponta para o espaço. Então existem aí alguns sólidos que ele fixou para a gente entender essas 27 direções. O primeiro sólido, que fala então das direções primárias, daquelas que são principais, é o octaedro.
O octaedro é o famoso balãozinho de festa junina. Eu já gravei 3 vídeos sobre esses sólidos e planos. Os vídeos estão disponíveis no canal. Se você quiser ir até eles, neles eu explico com muita tranquilidade cada um dos sólidos e o entendimento de cada uma dessas direções. E esses 3 vídeos podem ajudar a complementar a informação desse vídeo novo. Tá? Então o primeiro sólido é o octaedro, que é esse balãozinho de festa junina. E dentro da ideia de octaedro eu tenho então a frente, trás, lado, lado, que a gente falou, mas essa frente, trás, lado, lado não tá lá no chão. Ela tá na altura do nosso nível médio, mais ou menos na altura do nosso umbigo, né? Então seriam esses movimentos que a gente projeta nesse nível médio, nessa altura do centro do nosso corpo. E também a gente tem no balão de festa junina o em cima e o embaixo, que aí já é uma grande novidade, né? Os professores de balé fazem aquele quadradinho no chão, mas a gente dificilmente pensa centro como uma direção, inclusive o embaixo como uma direção, né? Porque as aulas mais tradicionais de balé, dificilmente o aluno vai para o chão. Então o embaixo não é uma direção muito utilizada. Mas esse seria então o nosso balão de festa junina, as nossas direções primárias, frente, trás, lado, lado, em cima e embaixo, octaedro. Depois a gente teria uma segunda forma geométrica que é bem conhecida, um sólido geométrico que é bem conhecido, que é o dadinho, né? O cubo, o famoso cubo. No cubo, se o nosso corpo estivesse dentro de um dado, sabe aqueles dados que a gente usa para jogar, né? Jogos que precisam de um sorteio numérico e tudo mais. Se nosso corpo estivesse dentro desse cubo, o que a gente teria de vértices, que são as pontas desses sólidos? Nós teríamos as diagonais altas, lá em cima, e as diagonais baixas, né? Então nós temos 8 diagonais. São 4 aqui em cima e 4 lá embaixo. Esse é o nosso cubo, o famoso cubo do Laban, que é um dos sólidos que as pessoas mais conhecem. E depois a gente tem um terceiro sólido, que ele é mais esquisito, que a gente ouve menos falar, porque ele tem muitos vértices, ele chama icosaedro. E eu não sei dar um exemplo exato de alguma coisa que tem um formato de icosaedro para vocês, mas eu vou deixar mais fácil um pouco. Mas esse icosaedro, ele tem 12 pontas, tá? Então nós já tínhamos 6, depois 8 e agora a gente tem mais 12 pontas. Se você somar tudo aí rapidamente, dá 26. Então essas 12 pontas, Petícia, como é que eu penso elas? Porque são muitas pontas. Aí o Laban vai repartir essas 12 pontas, então, em 3 planos. Lembra do plano, né? O plano é essa ideia dessa chapa lisa, que não é um sólido volumétrico. Só que o Laban vai, então, trabalhar com 3 planos que se colocam no espaço de formas diferentes, dando essa noção de tridimensionalidade. O primeiro plano é o chamado plano porta, né, que seria esse espaço chapado, então, a partir do nosso corpo, que tem essa relação frente e trás. E no plano porta, é como se o seu corpo estivesse mesmo numa porta, e aí a gente tem essas diagonais altas que fazem parte do nosso lado-lado. Então lembra que não é a diagonal do cubo, porque a diagonal do cubo não está no seu lado, ela está um pouco à frente, né? Ela é a junção do seu lado com frente. Essa é a diagonal do cubo. Agora, as diagonais dos planos, elas estão exatamente no lugar onde está o seu corpo. Então, no plano porta, nós temos essas 4 diagonais. Depois nós temos o plano roda, que é o plano que te corta nessa outra direção e que pega aí essa relação de nos cortar lateralmente. E nesse plano roda a gente tem então as diagonais altas e baixas ligadas à frente e trás, lá em cima e lá embaixo. E depois a gente tem o plano mesa, que é a chapa que nos corta pelo centro do corpo, que atravessa o nosso umbigo, como se fosse uma mesa mesmo. E aí, na lógica, então, de uma mesa quadrada, a gente teria as diagonais médias. Ah, Petícia, então você está me falando que essas diagonais do plano porta,
ela tá lá nas direções do octaedro. Lá do lado, tem diagonais lá em cima e lá embaixo. As direções do plano roda também estão lá nas duas direções do octaedro, frente e trás. Elas estão lá em cima e estão lá embaixo. E as diagonais do plano mesa estão na mesma direção do cubo, que a gente tem as diagonais altas e baixas, essas são as do meio. Exatamente, essa é a proposta. Quando você junta tudo, você começa a perceber esses diversos pontos no espaço. Aí vem a grande polêmica, que é, se toda essa soma dão 26 direções, qual é a 27ª direção? Tem um jeito muito simples de pensar. Toda direção no espaço tem o seu oposto. Por isso que a gente tem 26 até agora, são pares, né? É como se, eu costumo dizer algo, né, que é bem horrível para os alunos, mas é muito legal de pensar, é como se um cabo de vassoura atravessasse o seu corpo o tempo inteiro, né? Então eu tenho um cabo de vassoura que atravessa o meu umbigo e vai lá para trás, e aí eu tenho a direção frente e a direção trás aqui no nível médio. Né? Então é sempre essas direções em oposições, como se linhas atravessassem o nosso corpo. Então qual é a direção que não tem uma oposição? Ou que tem todas as outras linhas como oposição em relação a ela? É o centro do corpo. Algumas pessoas já assistiram os vídeos dos sólidos geométricos e já me escreveram em inbox. Peti, se a 27ª direção é o centro do corpo, exatamente, a 27ª direção é o centro do corpo. Às vezes a gente faz um movimento onde a gente se volta para o centro do corpo. Isso não significa que esse movimento está indo para a diagonal baixa lá atrás. Significa só que ele está vindo para o centro do meu corpo. Ele não tinha a intenção de dar continuidade até lá atrás, né? Então, o centro do corpo é esse ponto no espaço, essa direção que não tem oposto ou que tem todas as outras direções como seu oposto. E se você ainda está achando difícil entender as 27 direções, eu queria te propor um jeito um tanto mais simples agora, que é voltar de novo para o formato do balé do quadradinho no chão com a cruz e o X e pensar o seguinte: esse quadrado no chão com essa cruz e esse X estão lá no chão, você desenhou lá no chão para o aluno. Isso quer dizer que para o Laban, o aluno deveria fazer movimentos sempre se projetando para o nível baixo, porque todas as indicações ali são para baixo, são para o chão, para aquela direção, para aquele ponto específico. Se você imagina que esse mesmo quadrado com a cruz e o X sobe para o centro do seu corpo, para o seu umbigo, você tem agora as direções do nível médio. Então lá embaixo você tinha frente, trás, lado, lado e diagonais baixas, tudo baixas, né? E o embaixo, que é o ponto embaixo. Agora você sobe para o centro do seu corpo. Agora você tem o frente, trás, lado, lado e as diagonais médias do nível médio e o centro, que é o centro do seu corpo já marcado. E aí você pega esse plano de novo e sobe lá para o alto, para a sua cabeça, e agora você tem o frente, trás, lado, lado e as diagonais altas e o em cima, que é o ponto em cima. Se você fizer essa brincadeira, você tem as 27 direções, porque lá embaixo nós tínhamos 9 direções, se a gente contar o embaixo, né? E aí a gente 9, 18, 27, chegamos nas 27 direções do Laban. Então não é tão difícil assim. Eu sei que às vezes pensar em sólidos geométricos gera toda uma confusão, mas ela é bem mais interessante porque é pensar nosso corpo como algo tridimensional, entender que o nosso corpo também não é uma folha chapada, entender que o espaço é tridimensional e tudo isso é muito importante para o estudo da dança. Mas essa também é uma dica muito legal para pensar essa possibilidade de direções, para experimentar com os alunos e para estudar as 27 direções em casa. Lembrando que se o Laban fosse um contemporâneo, ele não diria que existem 27 direções no espaço. Como um bom contemporâneo, hoje nós dizemos que as direções do espaço são infinitas. Entre a diagonal alta da nossa frente e a nossa frente aqui no meio, a gente tem milhões de outras direções nesse intervalo de espaço.
Por isso que a gente entende a possibilidade de projeção do corpo no espaço como infinita hoje na contemporaneidade. A questão é que às vezes essa noção de infinito faz com que a gente caia na mesmice e continue indo para as mesmas direções e se projetando como a gente está acostumado. Então, estudar possibilidades de projeção de partes do corpo pelo espaço é muito legal para estudar outras possibilidades de movimento, para criar movimentos e para pensar esse corpo em cena de uma maneira muito mais volumétrica, porque nós não estamos mais no período clássico, no período romântico, onde dar as costas para o público era horrível, onde o bailarino tinha que se manter à frente ou no máximo nas diagonais. Então hoje nós temos essa possibilidade tridimensional do corpo de se mover pelo espaço. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, que a gente possa continuar os nossos papos nos próximos vídeos. A gente termina por aqui. Tchau, tchau!